que diz João, capítulo 14, versículo 6? Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Mateus capítulo 11, versículo de 25 a 27. Naquele tempo, respondendo Jesus, disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos, e as revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai. Ninguém conhece o Pai senão o Filho. E aquele a quem o Filho o quiser revelar. Seria uma mentira na doutrina da Trindade. Ninguém conhece o Pai, somente o Filho? Mas e o outro? Ninguém conhece o Filho, senão o Pai? Mas e o outro? Destrói-nos. São textos que são passados por alto, é tentar dar uma explicação mística, procuram achar o Espírito Santo no trono em algum texto na Bíblia, procuram achar um meio, misticismo, quando não há. Procuram achar uma adoração para o Deus Espírito Santo, quando também não há. Procuram achar Ele presente em várias ações que envolvem a salvação do homem. Mas da forma como um outro ser igual a Deus, também não há. Existe o Espírito Santo de Deus. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. Agora vamos entrar num tópico que fala que apenas um ser que participa dos propósitos secretos de Deus, o Pai. Perante os habitantes do céu reunidos, o Rei declarou que ninguém, a não ser Cristo, que era o unigênito de Deus, poderia penetrar inteiramente em seus propósitos. E a ele foi confiado executar os poderosos conselhos de sua vontade. Lembra que Lúcifer queria participar desse conselho? Mas só tinha um ser no universo, que é o Filho, que poderia participar dos conselhos secretos do Pai. Deus informou a Satanás que apenas a seu Filho ele revelaria seus propósitos secretos. Quem escreveu isso aqui nunca poderia ter um pensamento trinitariano. Não se associa, não se harmoniza. O soberano do universo não estava só. Em sua obra de beneficência, tinha um companheiro, um cooperador que poderia apreciar seus propósitos e participar de sua alegria ao dar felicidades aos seres criados. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Cristo, o Verbo, o unigênito de Deus, o único que foi gerado de Deus, era um com o eterno Pai. Mas agora como entender isso? Um em natureza, caráter, propósito. O único ser que poderia penetrar em todos os conselhos e propósitos de Deus. Quantos personagens aqui? Dois. Dois. Quantos participam
desses conselhos secretos? 2. Quantos participaram no plano de criar o homem? 2. Quantos participaram no conselho de salvar o homem? O pai e o filho. 2. O amor de Deus. Vamos falar um pouquinho do amor de Deus. Vamos falar de um oceano, apesar que a nossa mente só consegue entender uma gota. Mas vamos tentar ver um pouquinho do amor de Deus. Disse meu anjo assistente: pensas que o pai entregou o seu muito amado filho sem esforço? Não, absolutamente. Não, absolutamente. Foi mesmo uma luta, irmãos. Isso aqui é muito sério. Foi uma luta para o Deus do céu decidir se deixaria um homem culpado perecer ou se daria seu amado filho para morrer por ele. Agora, segundo a doutrina da Trindade, que cada um tem um título, isso aí não é verdade. Isso aqui viu uma encenação. E não é verdade. Não há uma dor de um pai entregar o filho, porque Não é filho, não é Não é filho. filho de verdade. foi uma escolha dele. Destrói o amor de Deus. Os irmãos estão vendo a seriedade, como essa doutrina, ela perigosa, E o destrutiva. homem não poderia planejar uma doutrina dessa, irmão? Não, Com toda a sua capacidade e inteligência, jamais o homem Não. conseguiria fazer uma doutrina dessa. Jamais. veio de uma mente superior. Que é contra Deus. Os anjos estavam tão interessados na salvação do homem que se podiam encontrar entre eles os que deixariam sua glória e dariam a vida pelo homem que ia perecer. Mas disse o anjo: isso nada adiantaria. A transgressão era tão grande que a vida de um anjo não poderia pagar a dívida. Nada. Absolutamente nada, a não ser a morte e intercessão de seu filho, pagaria essa dívida e salvaria o homem perdido da tristeza e miséria sem esperança. Qual a dor desse pai em entregar seu filho? Se o Espírito Santo poderia ter vindo, se o próprio pai poderia ter vindo e ele já não seria pai porque ele seria filho? Qual a dor, irmãos? Qual o risco de morte? Esse detalhe também é importante nós ressaltarmos. Quando o filho veio aqui, ele correu riscos, irmãos. Sim. Correu riscos. Foi tentado. Mas um Deus que ele próprio vai resgatar o homem, corre riscos? Não, porque ele é poderoso e sabe de tudo. Ele é imortal? Ele é imortal. Ele não pode ser tentado? Não há riscos? Mas o filho correu riscos. Irmão, Jesus desceu um nível tão baixo que ele morreu sem ter pecado. E a Não há morte... nem como dizer que isso é justo. Morte O ato de da redenção não é um criminosos. ato de justiça, não. Não. O ato da redenção não é um ato de justiça, não. Porque justiça é matar quem errou e acabou. Só que o ato da redenção é um ato de quê? De amor. Amor e misericórdia. Amor incondicional. Se dar, de se colocar graça. no lugar. A graça que é um dom Incondicional. imerecido. Incondicional. Não é Incondicional. justiça isso. Porque justiça pra nós é o quê? O irmão comete um erro, vamos mandar a mãe dele pagar por isso? Nós achamos isso totalmente injusto, não é? Injusto. Não tinha uma lei assim que se os filhos não pagassem a pensão, as mães que eram presas? Não tinha isso aí? Tem ainda. Tem ainda? Isso é injusto. Agora, agora, quando diz respeito a Deus, quando diz respeito ao ato de Deus, se eu for levar para o lado racional, eu não consigo compreender nunca. Por isso que pessoas acusam a Deus. Né? Ah, que ele fez, mandou o filho. Isso é loucura, isso é injustiça. Agora esse ponto aí também poderíamos encaixar em questão da matemática de Deus. É claro, depois assim, justiça, vocês comparam. Já vimos dizer assim, na matemática de Deus, 10 mandamentos, menos 1. As pessoas praticam 9 e não praticam 1. 10 menos 1 é igual a 0. Aí também, nessa teoria da Trindade, poderíamos usar a matemática de Deus. Aí houve um acréscimo. Foi criado um zero para encaixar entre o pai e o filho. Essa matemática aí, 2 mais 1 é igual a 0.
Porque aí, na realidade, o que se fala mais na Trindade é a respeito do Espírito Santo de Deus. Aí exclui o Pai e o Filho. E quem queria estar entre Jesus e o Pai? Lúcifer. Lúcifer queria ocupar essa posição. Então ele criou a teoria da Trindade para ser adorada pelos homens. E tem sido. E tem Os sido. homens adoram a Trindade. Tem sido. Os homens adoram o Deus Espírito Santo. Os homens não adoram a Jeová nem a Jesus Cristo. Usa Jeová e Jesus Cristo como fachada, Como fachada. para que a terceira pessoa tenha destaque. Joga por terra. Porque Satanás ele é sutil, né, irmãos? Ele não precisa apresentar como Satanás e me adorem como Satanás. Ele quer receber uma adoração através de outro, ainda que seja de outro meio. Ele é astuto. Deus não aceita uma adoração assim, mas Satanás aceita. Terceirizada. Então nós não falamos que Satanás é uma vaca. Mas se eu adoro uma vaca, eu estou Automaticamente, né? consequentemente adorando a quem? O inimigo daquele que falou que Jamais jamais dobraria. poderíamos adorar um outro ser. Se nós nos colocarmos diante de um anjo, nos prostrarmos perante ele, se ele é um anjo de luz, o que ele vai fazer? Não vai levantar. Não faça isso. Sou um conservo teu e dos teus irmãos. Falou com Pedro. Mas se você se prostrar diante de um falso anjo de luz, Ele vai aceitar. Ele vai aceitar. ele vai aceitar. Então tá vendo? Ele não quer uma adoração clara, aberta. Eu adoro a Satanás, eu vou numa igreja de Satanás. Não. Ele se infiltra. E outra coisa, se Satanás tivesse vindo tentar a Eva disfarçado de anjo, talvez seria mais fácil de perceber. Mas sabe por que Satanás faz isso? Porque ele sabe que as pessoas fazendo isso não vai adorar o Deus vivo. Ele, Para ele o que importa é isso, é não adorar o ele Deus quer vivo. desviar o foco. É. Por isso ele não importa que não adore ele pessoalmente, que adore qualquer outra coisa. Que seja que ocupe o lugar do Deus vivo. Porque era ele que queria ocupar. Ele queria. Então nós não estamos falando que o Espírito Santo é Satanás. Mas nós estamos falando que ele está tomando na brecha, pegando o título de um ser que não existe, de um ser que é o próprio Pai, que é a própria representação do Pai, seja através do Pai ou do Filho, um poder que é ministrado através dos anjos, tomando esse título para si e recebendo uma adoração. Então é sério isso, porque a Bíblia não nos autoriza a adorar um ser que recebe um título de Espírito Santo. A Bíblia não dá nenhuma margem para isso. A Bíblia nos dá margem para que o Pai possa ser adorado, e ela é também clara ao dizer que o Filho pode ser adorado. Mas fora esses, por isso, a serva do Senhor diz que unicamente o Pai e o Filho podem ser Agora, o exaltados. inimigo, ele é tão... João capítulo 3, muitos dizem ser como que o verso áureo da Bíblia. E esse verso áureo diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Um amor verdadeiro aqui, um amor que envolveu luta, de dar, Entrega. para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterno. eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Irmãos, vou abrir um parênteses aqui para uma coisa que aconteceu comigo, talvez uma experiência que tenha acontecido até com os irmãos. Quando eu fui interrogar ao meu pastor, humanamente falando, ali no corpo religioso, na igreja, ele querendo me convencer da doutrina da Trindade, eu perguntei: pastor, uma pergunta. Quero que você me responda uma pergunta com sinceridade. Jesus é o Filho de Deus? Ele ficou por um momento em silêncio e disse: não.
Ó, que isso. Misericórdia. Ele disse não. Absurdo. Deu uma pausa e disse: ele recebeu esse título. Ele é o próprio Deus. E eu então disse para ele: então, pastor, não há um consenso entre nós mais, porque eu confesso e creio que ele é o Filho de Deus. E nada vai me tirar isso. Porque está escrito, porque está claro. E então ele disse, então, não foi nessa conversa, mas posteriormente numa outra conversa ele disse que agora então não havia mais comunhão entre nós, que agora eu estava derrubando um muro que ele estava construindo. Então, irmãos, é muito sério. Quando Jesus perguntou para os discípulos: cara, quem dizem aí que eu sou? Ah, uns dizem isso, outros dizem aquilo. Mas e vocês? Quem eu sou? Um dos discípulos toma uma ponta e diz o que, irmãos? Tu és o Filho de Deus. O que Jesus pega e diz? Não foi carne nem sangue que te revelou. Irmãos, estão negando o Filho de Deus na doutrina da Trindade.